Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do professor Danilo. O nosso tema hoje é conjuntos. Vamos nessa? Mas o que é conjunto? Bom, a noção matemática de conjunto é praticamente a mesma que se usa na linguagem comum. Significa agrupamento, uma classe, uma coleção. Como exemplos, por exemplo, nós temos o quê? Conjunto dos times de futebol para os quais os alunos de uma classe torcem. Santos, Palmeiras, Fluminense, Cuiabá, Mirassol, Vasco. Pode ser também, por exemplo, o conjunto dos números pares, que é 0, 2, 4, 6 e assim por diante. Bom, cada membro ou objeto que entra na formação do conjunto, ele é chamado de elemento. Escrevemos elementos de um conjunto separados por vírgula e entre chaves. Indicamos um conjunto em geral com letra maiúscula. Então, sempre vamos trabalhar com conjuntos, nós vamos estar falando o quê? Letra maiúscula, Azão, Bzão, Czão, e um elemento como letra minúscula. Então, Azinho, Bzinho, Czinho, Dzinho e assim por diante. Se o X pertence ao conjunto A, ou seja, se ele faz parte daquele conjunto, nós vamos escrever assim, ó, X pertence a A. Esse daqui é o símbolo de pertence. E se ele não estiver no conjunto A, a gente vai falar como sendo X não pertence ao conjunto A. E esse é o símbolo de não pertence. Ok? Até aqui? Bom, então vamos fazer mais exemplos agora. O conjunto das vogais. Então, o conjunto das vogais, eu posso denotar ele como sendo a letra V. Lembrando mais uma vez que o V é letra maiúscula, que é o nome do conjunto. A gente vai escrever ele entre chaves e cada um dos elementos separados por vírgula. Então, quais são as vogais? A, E, I, O, U. Conjunto dos naipes das cartas de um baralho. Vou chamar ele, por exemplo, de B, certo? Entre chaves e separado por vírgulas. Então, vão ser paus, ouros, copas e espadas. Conjunto dos números primos. Conjunto dos números primos, a gente tem 2, 3, 5, 7, 11, 13 e assim por diante. E conjunto dos números múltiplos de 3, podemos escrever quem? 0, o 3, menos 3, 6, menos 6, 9, menos 9 e assim por diante. Observação. Os conjuntos 1 e 2, eles são o quê? Conjuntos finitos. Quer dizer o quê? Que ele tem um número finito de elementos. Já os nossos conjuntos 3 e 4, ele possui o quê? Infinitos números, ok? E aí a gente chama ele de conjuntos infinitos. Como que a gente pode representar um conjunto? Um conjunto, ele é representado de três formas. A primeira, explicitando os elementos de um conjunto por meio de uma lista, que foi o que nós fizemos até agora nos outros exemplos. Vamos dar mais alguns exemplos. Então, ó, conjunto dos nomes de meses de 31 dias. Então, chamei ele de M e aí eu explicitei cada um dos meses que possuem 31 dias, que são janeiro, março, maio, julho, agosto, outubro e dezembro. Conjunto dos números inteiros de 0 a 300. Seriam quem? Seria 0, 1, 2, até o 300. Aqui vem uma observação importante. A reticências, ela pode ser utilizada quando a gente tem um padrão no conjunto e a gente sabe que ele tem muitos elementos nesse conjunto. Então, nesse caso, como a gente quer os números inteiros de 0 a 300 e a gente sabe a ordem, então a gente pode colocar 0, 1, 2, a reticência para representar os elementos de 3 até 299 e aí temos o último número que é o 300. E mais um exemplo, conjunto dos números pares positivos. E aí então temos que os pares positivos são 2, 4, 6, 8, 10 e assim por diante. A reticências aqui também tem esse papel, tá? Quando o conjunto também é grande, a gente pode colocar reticências no final, tá? Indicando o quê? Que vai manter o mesmo padrão dos anteriores daqui para frente, ok? Bom, a gente também pode representar um conjunto considerando uma propriedade dos seus elementos. Por exemplo, ó, o conjunto A. O conjunto A ele é formado pelos números 1, 3, 5, 7 e 9. Observem que esses números são exatamente o quê? Os números ímpares positivos menores do que 10. Então, como que a gente vai escrever isso daí? A gente vai escrever assim, ó, x, essa barrinha significa tal que. Então, x tal que. O x é um número ímpar positivo menor do que 10. Ok? Bom, o Brasil, ó, tem um conjunto formado só por Brasil. Bom, uma propriedade desse conjunto que a gente pode escrever seria o quê? X, tal que X é uma seleção pentacampeã de futebol masculino.
A gente sabe que o único time de futebol masculino que é pentacampeão é o Brasil, né? Então, por isso que essa é uma propriedade que define esse conjunto. E por último, a gente tem o quê? O diagrama de Venn. O diagrama de Venn pode ser usado o quê? Um círculo. Aí aqui a gente representa o nome desse círculo. E o que está dentro do círculo significa o conjunto, que o elemento faz parte do conjunto. E os que estão fora significa que ele não faz parte do conjunto. Então, nesse exemplo aqui, nós temos o quê? Que o 1, o 3, o 5, o 7 e o 9, todos esses elementos pertencem ao conjunto A. Enquanto o 0, o 2 e o 4 não pertencem ao conjunto A, ok? Bom, conjuntos. Agora vamos falar de alguns conjuntos particulares, tá? Conjunto vazio. O conjunto vazio, ele pode ser denotado por esse símbolo ou por duas chaves sem ninguém dentro. Ó, uma observação muito importante. Nunca vamos colocar o quê? O vazio dentro de chave, entre chaves, tá? Daqui mais para frente no final do vídeo eu vou explicar por que isso daqui não representa o conjunto vazio, ok? E o que é o conjunto vazio? Como o próprio nome diz, ele é vazio de elementos, ou seja, é o conjunto que não tem elementos. Exemplos de conjuntos que não tem elementos. Aqui, ó, x, tal que x é um número primo par maior que 5. Bom, a gente sabe que número primo e par, o único número é o 2. E o 2 aqui é menor do que 5, né? Então, quer dizer, o 2 ele não entraria nesse conjunto. Então, quer dizer, não tem nenhum outro par que seja primo. Então, quer dizer que esse daqui é um conjunto vazio. Então, a gente pode utilizar esse símbolo para representar ele. Outro conjunto que é vazio, por exemplo, são todos os x, tais que o x é menor do que 0 e x é maior do que 0. Eu tenho algum número que é menor do que 0, ou seja, ele é negativo e positivo ao mesmo tempo? Não, nenhum. Então, esse também é um conjunto vazio. Bom, e o outro conjunto que a gente também vai trabalhar, que é importante falar dele, é o conjunto unitário. O que é o conjunto unitário? É o conjunto que possui um único elemento. Como exemplo, agora sim, ó, seja x um número primo par positivo. Agora a gente está querendo o quê? Um número que seja primo, par e positivo. Agora a gente não colocou restrição de ser maior do que 5. Então qual que é o único elemento que é par e é primo e é positivo? O número 2. Então a gente tem que esse conjunto é um conjunto unitário. Outro exemplo aqui, ó. X tal que o x é menor ou igual a 0 e x é maior ou igual a 0. Ou seja, o que a gente tem aqui? Eu quero descobrir um número que seja menor ou igual a 0 e maior ou igual a 0. Nós temos um elemento aqui que satisfaz isso? Sim, o 0. O 0 ele é um número que é menor ou igual a 0 e que é maior ou igual a 0 ao mesmo tempo. Ou seja, esse aqui também é um conjunto unitário. Bom, conjunto universo. O que é o conjunto universo? O conjunto universo, ele é um conjunto na qual pertencem todos os elementos utilizados em determinado assunto. Como assim, professor? Assim, ó, se procuramos soluções reais de uma equação, nosso conjunto universo vai ser quem? O conjunto dos números reais. Se estamos querendo saber a quantidade de pessoas que entram em uma determinada linha de ônibus em um dia, ou seja, a gente quer saber a quantidade de pessoas. A quantidade de pessoas sempre é o quê? É um número natural. Então, a gente pode falar que o nosso conjunto universo é o conjunto dos números naturais. Aqui, ó, se estamos querendo ver o campeão da Série A do Campeonato Brasileiro de 2024, o que a gente pode considerar como conjunto universo? Como conjunto universo, a gente pode considerar X, tal que X é um time da Série A do Campeonato Brasileiro de 2004. Ou seja, a gente pega lá, faz um conjunto com todos os times que jogaram o Campeonato Brasileiro de 2004 e um deles vai estar lá que vai ser o campeão. Ou se não, a gente pode criar como conjunto universo também o que? X, tal que X é um time campeão da Série A do Campeonato Brasileiro. Ou seja, a gente pode pegar um conjunto universo como sendo o conjunto formado por todos os campeões do Campeonato Brasileiro. E aí, dentre eles, vai estar lá quem? O de 2004 que a gente está procurando, ok? Conjuntos iguais. Quando que dois conjuntos são iguais? Eles são iguais quando todo elemento de A pertence a B e quando todo elemento de B pertence a A. Ou seja, o que nós não podemos deixar aqui? Todos os elementos de A têm que estar em B e todos os elementos de B têm que estar em A, ok? Então, um exemplo aqui, ó. Se eu pegar o conjunto A, B e C. Observem o que, ó, que o A, então, os elementos do A são quem? 1, 2 e 3.
E o 1, 2 e 3 está dentro do conjunto B também. Não está? 1, 2 e 3. Ou seja, já verificamos que todo elemento de A pertence a B. E os elementos de B tá dentro de A? Vamos ver, ó, o 1 está lá, o 2 está lá e o 3 está lá. Ou seja, então eu posso afirmar que o A é igual a B. Aqui vem uma observação. Se o A 1, 2, 3 e o B é 3, 1, 2 e eles são iguais, está querendo dizer o quê? Está querendo dizer que a ordem que você coloca dentro do conjunto não altera, não muda o seu conjunto. Continua sendo o quê? O mesmo conjunto. Eles continuam sendo o quê? Iguais. Então não importa a ordem que você coloca o conjunto, vai continuar sendo o mesmo conjunto, ok? Aqui, agora o A e o C. Olha aqui o A e o C. O 1 está lá no A. O 2 está lá no A. O 2 está lá no A. O 3 está lá no A. O 3 está lá no A. O 3 está lá no A. E o 3 está lá no A. Ou seja, todos os elementos do C estão no A. Agora vamos analisar o do A. O A é 1, o 1 está aqui. O 2 também está aqui. E o 3 também está aqui. Ou seja, todos os elementos do A estão no C. Ou seja, o A é igual a C. Se o A é igual a C, o que está mostrando essa igualdade? Está mostrando que repetir elemento dentro de conjunto não altera o quê? O seu conjunto, tá? Então não adianta você colocar 5, 2 ou 10, 3 aqui que não vai alterar o quê? O conjunto. O conjunto ainda vai continuar sendo o quê? O 1, o 2 e o 3, ok? O D agora. Será que o D é igual a o B ou C? Vamos ver, ó, o D. O D eu tenho 1 tá lá, o 2 está lá. Ou seja, todos os elementos do D estão no A. E os do A? Vamos ver, o A é 1, o 1 está aqui. O 2 está aqui. E o 3 não está aqui. Como o 3 não está aqui, quer dizer que o A e o D não são iguais, certo? Então quer dizer que o A é diferente de D. O mesmo vai acontecer com B diferente de D e o C é diferente de D. Por quê? Porque em nenhum dos conjuntos A, B e C, o 3 está lá dentro, ok? Então, como o 3 não pertence a nenhum, o 3 não pertence a D, então quer dizer que o A sempre vai ser diferente do D, o B vai ser diferente do D e o C vai ser diferente do D, ok? Subconjuntos. O que são subconjuntos? Ó, sejam A e B dois conjuntos quaisquer. Dizemos que A é subconjunto de B se somente se todos os elementos de A pertencem a B. Ou seja, o que nós estamos falando? Que o A ele é o subconjunto do B se ele está inteiramente contido dentro do conjunto B. Ou seja, todos os elementos do A estão dentro do B. Como que a gente vai denotar? A gente pode denotar, ó, como sendo A contido em B, ou se não, posso denotar como sendo B contém A, tá? Então, ó, olhando a figurinha aqui fica mais fácil. O A está contido no B, ou seja, o A está dentro do B, ou o B contém A. Quer dizer o quê? Quer dizer que o A está dentro do B também. Então, qualquer uma das duas notações estão corretas, ok? Só tomem cuidado com o quê? O lá, ó, se o C está virado para a direita, então está falando do A contido em B. Se o C está virado para a esquerda, então nós estamos falando que o B contém A, ok? Só tomem cuidado com essa notação. Bom, agora, quando que um conjunto não é subconjunto do outro? Bom, se para ser conjunto todos os elementos, por exemplo, vamos falar, ó, por que o A está contido em B no exemplo anterior? Ó, o A está contido em B, porque todos os elementos do A estão em B, ok? Então, para ele não estar contido, o que tem que acontecer? Pelo menos um elemento de A não pode pertencer a B, ok? Então, ó, nesses dois casos, aqui eu tenho elemento aqui que não vai estar em B, então ele não está contido. E aqui, como eles são conjuntos diferentes, não tem nenhum pedaço em comum, tá? A gente também sabe que o A não está contido em B. Como que a gente vai denotar? Assim, ó, A não está contido em B, ou se não, B não contém A, ok? Observação, o vazio, ele sempre está contido dentro de A, para qualquer conjunto A. Por quê? Porque lembra, para não estar contido, tem que existir pelo menos um elemento que não esteja no A. Como o vazio não tem elemento, ele não tá, vamos dizer assim, furando essa propriedade. Então, quer dizer que ele é considerado como subconjunto, ok?
Então, ó, o vazio sempre está contido dentro de qualquer conjunto A. O A sempre está contido dentro do A. Por quê? Porque todo elemento do A está dentro dele mesmo, certo? Então, qualquer conjunto A, o A está contido em A. E se o A está contido em B e o B está contido em A, o que a gente pode afirmar? Que o A é igual a B. Então, essa daqui é uma forma da gente verificar se os conjuntos são iguais. Se todo elemento do A está dentro do B e se todo elemento do B pertence a A, então os conjuntos são iguais. Ok? Vamos ver alguns exemplos aqui. Vamos classificar algumas informações em verdadeiro ou falso. Então, ó, considera o conjunto A, o conjunto B, o conjunto C e o conjunto D. Ele está falando lá, ó, o A contém C. Para o A conter o C, o que tem que acontecer? Todo elemento do C tem que estar dentro do A. Então vamos ver, ó, o B está contido no A? Sim, o B pertence a A. O C, ele pertence a A? Pertence. Então quer dizer o quê? Ó? Todos os elementos do C estão contidos em A, pertence a A. Então eu sei o quê? Que essa afirmação é uma afirmação verdadeira. Agora aqui, segunda afirmação, o B não contém A. Lembra, B não está contido em A. Para o B não estar contido em A, o que tem que acontecer? Tem que ter pelo menos um elemento do B que não está em A. Vamos ver. O C está no A? Sim, está. O D está no A? Não está. Ou seja, o B não está contido em A, realmente. Então, essa daqui é verdadeira. Próxima. O C está contido em A? Essa daqui, pessoal, o C contido em A, é a mesma coisa a gente está falando do A contém C, não é? A gente só escreveu o quê? De forma ao contrário. Aqui a gente falou A contém C e aqui C contém A. E aí, então essa daqui também é verdadeira. O C está contido em D? Vamos ver. Para o C estar contido em D, todo elemento do C tem que estar em D. Então, ó, o B ele faz parte do D? Não faz. Então quer dizer que essa daí é uma afirmação falsa. A próxima. E agora o D está contido em C? Todo elemento do D tem que estar no C. Vamos ver, o D só tem o elemento C, ele é um conjunto unitário. O Czinho dele pertence ao conjunto C? Pertence. Ou seja, então quer dizer que essa afirmação aqui é uma afirmação verdadeira. Agora, o vazio está contido dentro de D? Sim, é verdadeira. Por que essa é verdadeira? Lembra? O conjunto vazio, ele é subconjunto de qualquer conjunto, inclusive desse unitário. Ou seja, o vazio está contido em D. E o C está contido dentro do próprio C? Sim, a gente viu como propriedade também que todo conjunto está contido dentro dele. Então essa daqui também é verdadeira. Ok até aqui? Agora, quantos e quais são todos os subconjuntos de um conjunto? Vamos fazer um exemplo aqui, ó. Eu quero pegar o conjunto A e falar PAR, certo? Eu quero determinar quantos são e quais são todos os subconjuntos do A. Vamos ver aqui então, ó. Primeiro, o primeiro que a gente sabe que com certeza vai estar aqui é quem? É o conjunto vazio. Lembra que o conjunto vazio, ele é subconjunto de qualquer conjunto. Depois, o que a gente pode fazer? A gente pode pegar todos os subconjuntos unitários desse conjunto. O que são conjuntos unitários? Que tem o quê? Apenas um elemento. Então, quais são os conjuntos unitários? É o conjunto formado por P, o conjunto formado por A e o conjunto formado por F. Depois, o que a gente pode fazer? Pode pegar todos os subconjuntos que tem dois elementos, né? Então, pode ser o P e A, o P e R e o A e R. E, por último, o próprio conjunto. Porque, lembra, o próprio conjunto, ele é subconjunto dele mesmo. Ou seja, então a gente tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou seja, são 8 subconjuntos do conjunto A, ok? E aí, vendo esse exemplo, e se vocês quiserem testar com outros, o que a gente vai ver? Que a gente tem um conjunto que a gente chama de conjunto das partes. O que são o conjunto das partes? E a gente denota por P de A. É o conjunto formado por todos os subconjuntos de A. E com isso a gente consegue mostrar o quê? Que o partes de A, ele possui exatamente 2 elevado a n elementos. Quem que é esse n? Esse n é a quantidade de elementos que tem um conjunto A. Então lembra no exemplo anterior, o que a gente viu? A gente viu quando a gente tem o conjunto PAR,
a gente tem o conjunto vazio, os conjuntos unitários, os conjuntos com 2 elementos e o próprio conjunto. No total, nós tivemos o quê? 8 subconjuntos. E 8 subconjuntos é exatamente 2 elevado a 3. E esse 3 aqui é exatamente o quê? A quantidade que tinha de elementos desse conjunto A, que é o P, o A e o E. Ok? Então, como consequência, o que acontecer? Se a gente tiver um conjunto com 4 elementos, nós vamos ter o quê? 2 elevado a 4. Vão ter 16 conjuntos. E subconjuntos. E como que a gente vai descobrir 16 subconjuntos? A gente vai lá e faz o quê? Pega o conjunto vazio, depois todos os unitários, depois todos que fazem 2 a 2, com 2 elementos, depois todos com 3 elementos e o próprio conjunto. Entenderam? Bom, agora vamos para aquela observação importante. Lembra que eu falei que a gente nunca pode colocar isso daqui para representar o conjunto vazio? Por que a gente não pode colocar dessa forma para representar o conjunto vazio? Porque a gente viu que no conjunto lá das partes, o conjunto vazio, tá? Ele também é o quê? Um subconjunto do conjunto inicial. Ou seja, a gente tem que conjuntos também podem ser elementos de outro conjunto, ok? Então, se a gente escrever dessa forma aqui, o que nós estamos escrevendo? Nós estamos escrevendo que esse conjunto tem o elemento que? O conjunto vazio. Ou seja, nós estamos falando que isso daqui não é um conjunto vazio. Isso daqui está falando que é um conjunto que tem o quê? Um elemento. Qual que é esse um elemento? É o conjunto vazio. Então, isso que nós temos que tomar cuidado. Isso daqui, então, a gente não escreve para representar o quê? Conjunto vazio, ok? Porque esse daqui é um conjunto que tem o quê? Um elemento. E qual que é esse elemento? É o conjunto vazio, ok? Bom, outra observação que é muito importante. O símbolo de pertence, tá? Quando que a gente vai utilizar? A gente vai utilizar para relacionar elemento com conjunto. Ou seja, para mim poder usar o pertence, eu preciso fazer a seguinte pergunta. O elemento está no conjunto? Ou seja, eu tenho esse elemento no conjunto? Ok? Agora, e o símbolo de contido? Ou de contém, né? Pode ser o de contém também. Quando que a gente vai usar? A gente vai usar para relacionar conjunto com conjunto. Ou seja, o que eu vou ter que perguntar? Eu tenho esse subconjunto? Então, sempre vamos ter que fazer essas duas perguntas. Para mim usar o pertence, eu vou perguntar, o elemento está no conjunto? E para usar o contido, eu preciso usar, eu tenho esse subconjunto? Vamos ver alguns exemplos aqui para facilitar. Ó, eu tenho um conjunto A formado pelo elemento Azinho, pelo conjunto formado pelo elemento Azinho, o B, o conjunto formado por Czinho e o conjunto vazio. Então, observem que nesse conjunto aqui, ó, eu tenho o quê? Eu tenho elementos, os meus elementos são letras ou conjunto formado por letras. Então, aí nós temos que saber se nós estamos olhando o elemento ou o subconjunto. Então, o primeiro, ó, o A pertence a, eu preciso ver se isso é verdadeiro ou falso. Para o A pertencer ao A, eu preciso o quê? Eu preciso que o A esteja igualzinho dentro do meu conjunto. E ó, ele está igualzinho aqui, tá vendo? Ó, o A aqui e o A aqui. Então, o elemento A, ele faz parte do conjunto A? Faz. Ou seja, então essa é uma afirmação verdadeira. Agora, olha essa daqui. Ele está perguntando, o conjunto A, ele pertence a? Para eu poder falar que isso é verdadeiro, eu tenho que olhar se esse elemento, igualzinho ele está aqui, ele faz parte desse conjunto. E observem, ó, que o conjunto A, ele é exatamente um elemento do meu conjunto A. Então, quer dizer que isso daqui também é verdadeiro. Agora, próxima coisa. Agora eu estou perguntando, o conjunto A está contido no A? Então, ó, para o conjunto A estar contido no A, o que eu preciso lembrar? Eu preciso ver se esse daqui é um subconjunto. Lembra, se ele é um subconjunto, ele veio de um elemento. Qual elemento que ele veio? Aí eu vou analisar se o que está dentro das chaves faz parte, se ele é um elemento do meu A. Então, observa aqui, ó, eu tenho dentro das chaves o Azinho. O Azinho, ele é um elemento do A? Sim. Então, se o Azinho é um elemento do A, eu vou ter o subconjunto A. Se eu vou ter o subconjunto A, então o conjunto A está contido em A? Tá, é verdadeiro. Ok? Vamos lá, próximo. O B.
O B, ele pertence a... Eu preciso olhar se esse elemento está lá. Olha lá, o elemento está lá, o B. Então, quer dizer que essa é uma afirmação verdadeira. Agora, o conjunto B, ele pertence a... Ou seja, eu preciso analisar se esse elemento faz parte desse. Eu vou olhar o elemento. Ou seja, o conjunto B, eu preciso ver se ele está aqui. Eu tenho o conjunto B dentro desse conjunto? Não tem. Eu tenho só o elemento B. Ou seja, então essa daqui é uma afirmação falsa. Agora, o conjunto B está contido em A? Para o conjunto B estar contido em A, eu tenho que ter o elemento B pertencente a A. Eu tenho o elemento B pertencente a A? Eu tenho. Ó. Como ele está aqui, quer dizer que a gente vai ter o quê? A gente vai ter exatamente o subconjunto formado por B. Então, ó, o subconjunto formado por B está contido em A? Verdadeiro. Aqui, o C, ele pertence a A? Eu preciso analisar se o Czinho está lá no A. Vamos ver, o Czinho está aqui? Não está. Eu tenho o conjunto C e não o elemento C. Então, essa daqui é uma situação falsa. Mais alguns exemplos. Agora, e o conjunto C, ele pertence a A? Vamos ver se o conjunto C pertence a A. Nesse caso, eu preciso analisar se esse conjunto está lá dentro. Esse conjunto está aqui dentro? Está aqui dentro. Ó. Então, o conjunto C, ele pertence a A. Ou seja, essa é uma afirmação verdadeira. Agora, e o conjunto C, ele está contido em A? Vamos ver. Eu tenho o elemento C. Aí eu tenho que olhar esse elemento aqui, ó. O elemento C, ele pertence a A? Ele não pertence a A. Então, se ele não pertence a A, eu não tenho esse subconjunto aqui. Se eu não tenho esse subconjunto, então essa afirmação é falsa. Agora vamos lá. O vazio. O vazio, ele pertence a A? Então eu preciso ver se esse elemento faz parte. Ó, o elemento está aqui, ó. Observem que ele faz parte. Então essa é uma afirmação verdadeira. Ok? Agora, o conjunto vazio, tá? Ó, o conjunto formado pelo conjunto vazio, tá? Ele pertence ao conjunto A? Ele só vai pertencer se eu tiver esse conjunto igualzinho lá no meu conjunto A. Eu tenho ele igualzinho aqui no meu conjunto A? Não tenho. Ou seja, eu não tenho o elemento que é o conjunto formado pelo conjunto vazio. Ou seja, então essa daqui é falsa. Agora, o vazio está contido dentro do A? Verdadeiro. Por que ele está verdadeiro? Porque eu não posso esquecer que o vazio está contido dentro de qualquer conjunto. E agora, ó, o conjunto formado pelo conjunto vazio, ele é contido em A? Ele só vai estar contido em A se eu tiver o elemento vazio no meu conjunto A. Eu tenho o elemento vazio no meu conjunto A? Tenho, aqui, ó, o elemento aqui. Então, essa daqui é uma afirmação verdadeira. Ok? Bom, espero que tenham gostado. Não esqueçam de dar o joinha no vídeo, compartilhar com as pessoas. E nunca se esqueça, a matemática não é complicada. A falta de entendimento que a complica. Abraços e até o próximo vídeo.